Olá, inovadores de plantão. Não sei que horas que você está nos assistindo ou nos ouvindo, então bom dia, boa tarde e boa noite. Damos início a mais um episódio do Inova Podcast e esse é ainda mais especial, a edição de setembro. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como nossa amiga Ana já falou, já abriu nosso podcast da edição de setembro. É um prazer ter vocês aqui. Antes de apresentar nossa convidada, Ana, vamos pedir para seguir nosso canal no YouTube, nossas redes sociais, no Instagram e também o nosso tocador de podcast favorito, que é Spotify e Deezer. Então, nós estamos aqui hoje recebendo Caroline Brito. Não é Carolina da música, não, foi Caroline Brito. Ela é psicóloga e vai falar com a gente um tema muito importante, que é o Setembro Amarelo. Boa noite, Bom dia, boa tarde, boa noite, Caroline. Seja bem-vinda. Obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite também. E então vamos falar desse tema bastante importante, assim, Ana, a gente tem que quebrar o tabu. A gente tem que colocar esse tema na mesa, esse tema em discussão, porque muita gente não procura, tem a doença, não procura, então fica esse clima assim que não se pode falar disso, que é um negócio sensível. Fica postergando, Isso, né? assim, é sensível, é um assunto sensível, mas a gente tem que falar, a gente tem que discutir, porque tem muitas pessoas que podem estar do nosso lado precisando dessa ajuda, desse auxílio, e ninguém sabe como fazer. Caroline, você poderia nos explicar o que é o Setembro Amarelo? A gente sabe que é um tema delicado, é um tabu, e nós temos que quebrar. Então, tem pessoas do nosso lado que podem estar precisando de algum auxílio psicólogo, dessa parte de suicídio, ou outras também doenças mentais. Então, a sua vinda aqui, eu queria entender como é que a gente pode ajudar a sociedade, ajudar todos nesse tema. Perfeito. O Setembro Amarelo, ele é um mês de prevenção ao suicídio, né? Assim, a gente usa as cores, né? Setembro Amarelo e outros meses com algumas cores temáticas para trazer o sentido de alerta mesmo, né? Quando a gente olha para um semáforo, por exemplo, as cores, elas nos trazem algum significado, né? O Setembro Amarelo específico, ele foi pensado no Brasil especificamente a partir de 2015, né? Por conta do aumento do índice de suicídio mesmo. Então, assim, enquanto a gente não fala do assunto, né, mais pessoas, que nem você mesmo colocou, utiliza esse assunto como um tabu, né? Então, a campanha tem esse objetivo de trazer visibilidade ao tema, não o tema suicídio, mas o tema combate a isso, né? A gente falar sobre a valorização da vida, o prazer de viver. O amarelo em si, ele é uma cor que foi trazida através da experiência de um jovem de 17 anos, lá nos Estados Unidos, em 1994, mais ou menos, chamado Mike. Ele gostava muito de um Mustang amarelo e ele tinha muita habilidade de cuidar de carros. E, sem perceber os sinais, né, assim, a família não conseguiu ver o que estava acontecendo, esse jovem chegou a cometer suicídio. E depois desse acontecimento, houve toda uma mobilização no funeral desse jovem e após o funeral desse jovem, onde foram distribuídos cartões amarelos e laços amarelos, né, com os cartões com frases dizendo: se precisar, peça ajuda, né, se precisar, converse com alguém. Caramba. A movimentação começou a partir dessa ação nos Estados Unidos, né, com a história desse jovem em específico. Amarelo porque era a cor do carro, que ele passava O Mustang, horas, né? isso, horas ali ajustando, limpando. E, assim, o que foi mais trágico, assim, nesse caso em específico, foi que ele era um jovem aparentemente saudável, assim, feliz. Então, a família não conseguiu perceber, os amigos não conseguiram perceber que ele precisava de ajuda. E quando chegou a acontecer, já era tarde demais. Então, eles tiveram a estratégia de ajudar outros. Foi assim que começou a questão da campanha do Setembro Amarelo, né? Amarelo por conta dessa história em específico. E aproveitando, assim, o gancho, existem padrões que normalmente as pessoas que têm essa vontade, que elas seguem, que a gente pode ficar em alerta? Sim, o suicídio tem maior prevalência, né, maior probabilidade em pessoas que têm transtorno mental. Então, pessoas com bipolaridade, com transtornos depressivos maior, pessoas com uso de o abuso de substâncias químicas, pessoas que já têm também outras tentativas de suicídio, têm maior prevalência de tentar novamente. Então, assim, tem vários aspectos, né, que podem colaborar, mas eu acho que o que está mais em auge hoje é a questão do próprio transtorno mental.
A situação de viver abuso sexual na infância também é muito característico a pessoa pensar em suicídio depois. E tem várias outras coisas aí que dá pra gente conversar. É porque antigamente a gente devia falar de suicídio, assim, quando era pequeno, mais novo, muito mais nos Estados Unidos, na televisão e filme que passava isso. Aqui na nossa realidade, era um negócio era muito, comum. muito distante. Aí eu fico com a dúvida. O que é que você acha na sua ideia? O que é que você acha que levou isso a estar mais perto da gente, assim, na nossa vida, no nosso círculo, no nosso mundo? Então, assim, são multifatoriais as causas, né? Hoje, a maior probabilidade, assim, os maiores índices são no norte do Brasil, né? A gente tem toda uma investigação para levar a um suicídio, não é de uma hora para outra, né? Mas a cultura da pessoa influencia, né? O processo de criação, a forma como ela se depara com as questões sociais dela, dos relacionamentos amorosos, das amizades, né? Então, assim, tem muita coisa que influencia. O suicídio seria só o produto final, Sim, sim. né? Então, assim, para cada pessoa vai ser algo específico que talvez seja um gatilho ali. Mas, assim, tem todo E nesse estudo que você falou, tem uma coisa que bota o norte, assim, como referência lá, que só tem mais, assim, na região norte do país, ou é por amostragem? Como é que foi feita essa base? Isso. Hoje a gente tem alguns índices, né? A gente tem, atualmente, o Centro de Valorização da Vida, que é um projeto que trabalha praticamente esse combate ao suicídio. Lá tem muitos dados também, né? E tem índices de pesquisa, né? Os índices mais recentes apontam para essa questão do norte do Brasil. Mas por que o norte? Tem algum fator lá Então, que esses índices apontam que pode ser relevante? A causa, né, A causa? desse- A causa, boa. Eu tava Boa me fugindo pergunta, sim. a palavra, a causa. Não sei te dizer por que essa região é a região mais predominante, né? Mas, assim, cabe de investigação para isso também. Né? Assim, Provavelmente é uma região ali, o processo cultural, de clima, de criação e de questão de trabalho, talvez e a tudo isso região influencie. também que é menos povoada. A gente sabe Isso. que é menos povoada, é difícil acesso, muita coisa ali no Amazonas, porque tem muita floresta. E tem muito da cultura indígena também, né? Não sabe, mas tem muita coisa. Como eu falou, são muitos Isso, fatores que a gente não, são que a gente coisas a não ser tem como, investigadas. a gente não tem como deduzir isso, né? E você trabalha no CRAS? Eu trabalho no CRAS. Ah, que bom. E o que é que o CRAS faz para ajudar a combater esse suicídio, a conscientizar, né? Que não é nem combater, Isso. conscientizar ao pessoal, a puxar o pessoal para ter essa prevenção. O que é que vocês fazem lá? O CRAS é o Centro de Referência à Assistência Social. Ele é o órgão de porta de entrada da Secretaria da Assistência Social do município, né? E aí o que acontece? A gente trabalha no CRAS com pessoas em extrema vulnerabilidade. Pessoas de baixa renda, pessoas que sofrem algum tipo de violência doméstica, né? Mães solteiras, crianças que estão em situação de trabalho infantil. Não que o CRAS atue principalmente nesse público, mas esse público é o principal público que chega até a gente, né? E a gente vai encaminhando para os órgãos competentes, Sim. caso precise. Então, assim, como a causa do suicídio é multifatorial, a pobreza é uma dessas causas, né? A fome é uma dessas causas, por exemplo. O não ter acesso à saúde ou à escolarização ou o trabalho infantil também pode ser uma dessas causas. Então, assim, o CRAS, ele trabalha nesse processo de promoção e promoção de direitos e prevenção de vulnerabilidades, por exemplo. E aí a gente está dentro dessa campanha no sentido de trazer esse público à conscientização de que existem políticas públicas para trabalhar, talvez, as queixas ou as motivações de desistir de viver, né? Claro que, assim, no papel é muito bonito, na prática é diferente, bem diferente. Quando vai pra rua, que você mexe com gente, né? Exatamente. Aí você mexe com pessoas têm sentimentos, pessoas têm manias, têm vícios. Então tem que ter um cuidado, assim, muito interessante nesse tema. Assim, não só nesse tema, mas em tudo praticamente que envolve gente, é tudo sensível, ainda mais na parte pública, né? Que aí todo mundo acha que é terra de ninguém e não é. Então tem que ter um cuidado. E então você lá, pelo que eu vi, você tá de parabéns pelo trabalho que vocês fazem lá. Isso aí tem que continuar por muito tempo, porque realmente a população precisa ser escutada, precisa ser cuidada, precisa ter essa sensibilidade. Então, mais uma vez, você está muito de parabéns. Na sua opinião, o que é que a gestão pública pode fazer para melhorar a saúde mental da comunidade, da cidade, da população?
Eu acho que a principal iniciativa hoje, talvez, seria mais acesso à saúde mental, né? Por exemplo, hoje em Barreiras, a gente tem os CAPs, o CAPS 2 e o CAPS AD, a gente tem o Leonídia Aires, que é o ambulatório de psicologia e psiquiatria da cidade. Só que, assim, a nossa demanda é muito alta, Sim. né? Por exemplo, a gente no Só que CRAS... não. A demanda é alta em todo lugar. em todo lugar. No CRAS, a gente atende também pessoas da zona rural, né? E a gente tem um processo de ir até a zona rural, oferecer o serviço para a pessoa. Eu acho que isso seria uma coisa interessante também na área de saúde mental, porque, principalmente nas zonas rurais, tem pessoas que não têm, principalmente por conta da criação e da falta de conhecimento, por algumas questões até da própria saúde, tem muito mais o tabu de que, às vezes, depressão é frescura, de que é uma coisa, né? E... Que não existe. Que não existe, exatamente. Que se resolve com enxada e coisas. Linguagem desse tipo. E eu acho que mais acesso a isso, de repente, mais instituições, ou mais psicólogos, ou mais acesso a talvez ir à moradia da pessoa, atividade de home care, ou de visita às casas. Porque, por exemplo, pessoas com depressão grave, Sim. muitas delas não conseguem sair de casa, elas estão em completo isolamento, né? E isso é uma coisa que se precisa investir mais, melhorar mais. Essa parte da busca ativa realmente importa, porque tem que ir na zona rural. Como o município é grande e ele não tem perna sozinho, então tem que ir na zona rural, tem que ir na zona urbana, tem que ir nas periferias, ver realmente o que é que pode, lógico, essa busca ativa, com equipe multidisciplinar, que aí vocês conseguem identificar o problema, entendeu? E nas escolas também é muito importante ter esse contato da Secretaria de Educação com a Secretaria de Ação Social para identificar algo na escola, porque tem muita criança mesmo que vai para a escola com um casaco e você vai ver tá mutilada. Lá em Eduardo, no começo do ano, no começo do ano, quando teve aquela onda de atentados no país e estavam marcando até data para ter atentado, lembra? Então, dia tal, dia tal vai ter um atentado em massa no país todo. Nós conseguimos identificar uma criança e ela estava toda mutilada. Nossa. Todo mutilado assim. Aí o policial, na entrevista lá, o entrevistador pegou essa fala do policial com a mãe e perguntou se a mãe sabia que o filho se mutilava. A mãe falou que sabia. Aí perguntou ao pai. O pai, não, ele não se mutilou não. Minto, ele tava casado não, ele tava de munhequeira. Aí perguntou, mas você sabe por que ele usa munhequeira? Ah, porque ele acha bonito. Então, para você ver, dentro de casa, o pai e a mãe com a mesma criança, um não sabia que se mutilava e não falava nada, e o outro achava que a munhequeira que usava era estilo. Então, esse é um tema muito, 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 muito sensível mesmo, mas que a gente tem que conversar, a gente tem que debater, porque essa questão de saúde mental tá tornando algo assim gigante, e o poder público, não só a Barreira, mas como o Estado e a União, tem que olhar mais para isso, tem que mandar mais recursos para a gente poder, igual você falou, abrir mais CAPs. Isso. Abrir o CAPs AD3 Barreiras, que também não tem nada a ver com suicídio, mas é de álcool e droga, então você preserva também, que é outra linha que você, igual você falou, você linka, você influencia, só que o município sozinho, ele não consegue, ele tem que ter esse investimento do governo estadual e do governo federal, que é onde está a maior parte da receita do país. Então, acho isso aí um negócio fantástico. E nós temos que debater e conversar, porque calado a gente não vai saber nunca o que está acontecendo, né? Isso mesmo. Então a gente tem que ir mesmo. O acompanhamento tem que começar das escolas, né? De pequeno. Também das escolas e em casa, né? Não, em casa, com certeza. A gente fala a questão de escola, eu sempre bato nisso. A escola não é lugar de educar seu filho. Você educa seu filho em casa, a escola é apoio. Sim. A escola não pode ser sua bengala. Ah, meu filho vai para a escola, lá que ele se vira. Não. A educação vem de casa. A escola está lá para apoio. E quem estuda na rede pública não tem só escola, tem a Secretaria de Saúde, Assistência Social, mas é tudo como apoio. A prefeitura não tem perna de fazer tudo. Então é muito importante a gente focar assim, mas você está certo. O princípio aí nas crianças, e aí você vai descobrindo coisas na família que se você for ver, ela mesmo quando ela trabalha no CRAS, ela deve ter cada relato lá que você duvida que existe barreiras. Nossa. Eu imagino. Deve ter cada coisa assim. E se você puder contar pra gente, que lógico, sem falar o nome, de algum relato que deixou mais assim, chocada. Olha, em relação a esse tema,
eu penso em várias coisas. Talvez o mais recente foi uma pessoa que eu tive contato, que tinha acabado de perder, ela estava em luto, né? Tinha acabado de perder esposo, se não me engano. Não, minto. Uma filha, tinha acabado de perder uma filha. E as pessoas levaram ela até o CRAS porque ela estava com um discurso de que ia cometer suicídio. E, na verdade, o que a gente trabalhou naquele momento foi a conscientização de que é natural uma pessoa que perdeu alguém querer morrer, né? Imagina a dor que aquela pessoa está passando naquele momento, o sofrimento. O discurso realmente é de querer ir junto, Sim. né? Então, assim, a família é muito preocupada nesse aspecto e a gente tentando orientar de respeitar o processo de luto e, ao mesmo tempo, observar, ficar junto, dar apoio para que aquela pessoa não cometesse nada, né? Teve uma situação também fora do CRAS que eu acompanhei, de um adolescente que já tinha tido várias tentativas e, assim, no início do tratamento ele teve uma tentativa, né? Mas, assim, não conseguia perdurar no tratamento, parava de tomar medicação e sempre voltava aquele mesmo ciclo de tentativas. E, assim, ele teve uma melhora muito boa em pouco tempo. E hoje, ele, especificamente, ajuda outras pessoas nesse sentido. Que bacana. Né? É como se, assim, ele entrou dentro de um processo de tratamento sem propósito de vida. Não sei o que eu quero no meu futuro, não sei o que eu penso daqui pra frente. Tudo que eu já vivi até agora, na minha curta idade, foi suficiente para me desistir de tudo. E hoje você olha para ele, e ele falava assim para mim, que o histórico dele com psicólogo era 3 sessões. Era o máximo. Era o limite dele. E foi o que ele falou para mim no início, né? Olha, 3 sessões a gente vai parar isso aqui. Eu não gosto, não quero, não dou conta. Eu acho que esse é um dos maiores desafios nos tratamentos de suicídio, porque a pessoa está desistida de tudo. Então, para que ela vai tentar terapia ou para que ela vai tentar tomar medicação? Ela não está fazendo nem as coisas que ela gosta. Imagina uma coisa nova, né? Então, assim, é muito desafiador. Mas, assim, o resultado é a longo prazo. E esse caso em específico, hoje, esse jovem, ele ajuda pessoas nesse sentido. Adolescentes que estão passando a mesma coisa que ele. Então, assim, ele encontrou um propósito em vencer esse processo de ideação, de tentativa de suicídio, né? E isso é muito interessante, isso é muito impactante. Ana, desculpa interromper, mas interrompendo. Você já ouviu falar, como eu também já ouvi falar, e eu queria que você tirasse a dúvida da gente, se a questão de quem fala não faz. Eu ia perguntar algo nesse sentido. Que massa. Então nós estamos em sintonia, como sempre, em sintonia. Vitor de verdade. Assim, eu vi um vídeo de uma... Ela não é influenciadora, Lara Nesterowski, não sei se vocês conhecem. Eu sei, desde segue ela e fica... Ela passou... essa mulher é fantástica. Ela é muito boa. Realmente ela é muito boa. Ela é muito boa. E ela vinha de um processo de depressão muito forte. E aí eu tava ouvindo... separação, não foi? Também, foi uma das... Eu sou fofoqueiro também. Eu sou tomado. Aí eu tava assistindo um podcast, e num podcast ela falava que quando a pessoa que é depressiva fala que quer tirar a própria vida, ela já tá com tudo planejado na cabeça dela. Então, a qualquer momento, ela vai tirar a vida dela. E conforme os seus atendimentos, é esse mesmo padrão? Ou foi uma experiência ali isolada dela? Não, geralmente, quando a pessoa fala, ela realmente está pensando sobre isso. Né? Existe realmente esse mito de que se eu falo, às vezes é para chamar a atenção, as pessoas têm esse discurso e muitos pioram ainda o discurso. Tu quer se matar? Vai lá, faz o que você quer, termina logo com a vida. E isso agrava muito mais a situação. Então, assim, aparentemente, no seu olhar, pode estar tudo bem com a outra pessoa. Você pode dizer, nossa, ela tem uma vida perfeita, ou ela tem dinheiro, ou tem um trabalho de sonhos. Mas se ela chegou pra você e disse que ela tá pensando em desistir de tudo, às vezes ela não precisa nem falar que ela tá pensando em morrer. Ela pode falar que ela tá desanimada com tudo, que ela quer desistir de tudo. Às vezes, por consequência, ela quer pedir demissão, quer desistir de casamento, e você vê ela desistida de alguns sonhos, de algumas coisas. Isso já é sinais de que a gente precisa ficar atento para aquela pessoa. Principalmente se ela já tiver algum diagnóstico de saúde mental, né? De transtorno mental, por exemplo. Uhum. E como ajudar? Isso que... Rapaz, nós estamos estudando boa. Estão conectados. Estamos batendo. Também, alguma coisa ela desde 89?
Olha, ele tava nem nascido em 89, respeita, querido. Não, é isso que eu tô perguntando. Como é que a gente pode identificar e como a gente pode ajudar? E ajudar da maneira certa. Sim. Porque chegar e falar, sei que chegar e falar, vai ficar tudo bem. Não é uma forma certa de ajudar. Exatamente. Assim, Tudo passa. e pronto. Quando você quer falar, tudo passa. Tudo Fosse passa comigo, duro. eu metia a mão na cara da pessoa. Tudo passa o que eu tô aqui, do lado do cara, tudo passa. Pois é. Ó, é assim, o suicídio em si, tem uma psiquiatra, Ana Beatriz, ela traz o Eu sigo ela. Você segue ela também, né? Olha aí. Ana Beatriz 11. Olha. Eu sou Tá enturmado. explicado por que ele segue. Eu sou enturmado. Não, ela é boa. Ela é boa mesmo. Eu só não me recordo agora o sobrenome dela, É. deu branco. Mas ela fala justamente isso, que o suicídio é um ato de desespero. Então, assim, se você for falar com uma pessoa que já pensou em suicidar ou que já cometeu, às vezes ela teve aquela vontade e foi muito forte, mas depois a vontade passou. Às vezes a pessoa vai ficar com pensamento por dias ou por meses e ela não vai chegar a cometer, né? Então, assim, hoje, o que é que a gente precisa pensar, né? Se a pessoa trouxe para você o discurso, ela pediu ajuda para você, talvez ela nunca contou aquilo para ninguém, né? Então, se aquela informação chegou a você, você precisa acolher, não no sentido de julgá-la, de dizer, não faz isso é pecado, ou então, ai, você tá estragando a sua vida, você é ingrato, né? Você tem tudo de bom, a sua vida é boa. A pessoa não precisa desse discurso, eu acho que ela já pensou em tudo isso, né? Então, assim, talvez a gente se botar à disposição para ouvir a dor daquela pessoa. Mas por que tu tá pensando sobre isso? Né? Você já tá pensando sobre isso há muito tempo? Você já chegou a fazer isso alguma vez, tentar ou planejar? Deixar a pessoa botar para fora aquela angústia. Porque o fato dela falar para você já é uma porta de entrada para pedir ajuda, né? Sim. E o mais importante é tentar incentivar ela a ir atrás de um profissional. Que Exatamente. não é conversando comigo ou com a Ana que a pessoa vai se sentir segura, que a gente não tem as técnicas, os gatilhos Com certeza. que vocês Olha. estudaram anos e anos para ter, né? Era o que eu ia falar. Hoje a gente tem uma cultura das pessoas dizer que todo mundo é psicólogo, né? É. O manicure, o barman, por aí vai. É ótimo essas conversas, né? Essas conversas cotidianas. Sim, E sim. elas nos ajudam muito também. Costumo dizer que elas são terapêuticas. Mas um olhar profissional é diferente, Totalmente. né? Por exemplo, uma pessoa que comete suicídio, se ela tá na terapia, comete não, né? Tá na tentativa do suicídio, se ela tá na terapia, ela vai investigar com o terapeuta qual foi o gatilho para aquela tentativa. Coisas que às vezes ela não consegue perceber no cotidiano dela. Então ela, de repente, nossa, realmente eu fiquei mais entristecido, ou tive uma crise depressiva ou de bipolaridade porque um amigo falou assim comigo, ou porque eu marquei algo com um amigo e ele não foi, ou porque a minha avó falou alguma coisa para mim. Então, assim, quando ela vai se conhecendo a esse ponto de ver o que é que vai motivando os gatilhos dela, a gente vai trabalhando isso. E esses gatilhos vão perdendo as forças, né? Assim, no sentido de o efeito que eles faziam no início não vai fazendo ao decorrer do tratamento. E as ideações suicidas vão diminuindo por É que você consequência. traz consciência, né? Porque fica Isso. tudo muito no inconsciente. A pessoa não percebe. Quando você traz consciência, ela perde o poder, digamos assim. É um olhar terceiro, eu digo. Até pra mim, que sou psicóloga. Tem coisas na minha própria vida que, se eu tiver em terapia, minha terapeuta consegue observar que eu não consigo, né? Então, alguém Quem tá de fora Ainda outro mito, psicólogo faz terapia também, né? faz terapia também. Inclusive, é um sinal para... Ó, galera, vocês que querem terapeuta, tem que procurar psicólogo que faz terapia. Porque psicólogo que não faz terapia, Realmente. Tá, mas você falou aí na questão da pessoa pedir. E se a pessoa não pedir, como é que a gente identifica? Como é que a gente ajuda? Porque falando, teoricamente, é fácil, né? Isso. Existem alguns sinais, né? Por exemplo, o suicídio está muito ligado a transtornos mentais, por exemplo, bipolaridade. A bipolaridade é um transtorno de humor que oscila entre episódios maníacos e hipomaníacos, que são episódios depressivos muito fortes e episódios de, eu vou dominar o mundo, eu acordei super feliz hoje, eu vou realizar todos os meus sonhos. E aquela pessoa que fica assim, bem ativa, bem agitada. Ela oscila o humor entre esses dois aspectos. E aí você vê uma pessoa que tá viajando, às vezes com a família, passando um tempo maravilhoso junto, e de repente, do nada, comete suicídio.
né? Então, a gente precisa observar também, existe oscilação de humor nessa pessoa? Ela tá, às vezes, com episódios muito, muito alegre, depois muito triste, né? Existe mudança de comportamento? Por exemplo, o suicídio é uma desistência, né? Então, assim, a pessoa, ela não vai, antes dela desistir da vida, ela vai desistindo de outras coisas. Nossa. Então, às vezes, a pessoa gostava muito, sei lá, de sair com os amigos, para ir para um barzinho, ou um adolescente gostava muito de jogar videogame. E essas coisas vão perdendo brilho, né? E você vê que aquilo ali já não faz o mesmo efeito que fazia antes. Então, assim, existe mudança no comportamento, existe mudança no humor, existe mudança no discurso, né? Como eu já falei, existem frases de efeitos que a gente precisa ficar em alerta, como se eu sumisse, vocês iam achar melhor. Se eu não fizesse parte dessa família, vocês iam gostar mais. Ou, se eu sumir, eu resolvo seus problemas. São frases que já trazem algum tipo já é pra ficar em alerta. de mensagem subliminar, vocês entendem? Tipo que alguém da família pode achar que é drama, que tá querendo chamar atenção. Exato. Que é birra. E não é, né? Exatamente. E tem esse fundo. Então, é como a gente falou bem lá atrás, bem no começo. É um negócio que tá muito perto da gente que antes não tava. Então a gente tem que ficar mais alerta possível a isso aí, porque é um fator muito importante. Ó, Carolina, assim, saindo um pouco da parte do suicídio, indo mais para as questões de transtornos emocionais, você acha que essa nova era digital tem contribuído para a piora da saúde mental da população? Então, eu vejo por dois aspectos, né? A gente avançou muito com o digital, em muita coisa. O acesso ao conhecimento, acesso à informação, entretenimento e diversas coisas, assim. Foi muito impactante e muito rápido. Sim. Né? Porém, eu acho que vem todo um outro processo por trás disso. Vem o processo de você se comparar muito com o outro, acerca da evolução do outro, da sua evolução, de, sei lá, você querer ter alguma coisa relacionada ao financeiro muito rápido, porque hoje a gente fala muito sobre isso, né? Sobre como ganhar dinheiro, faz o curso tal. Arrasta Então, pra cima. arrasta pra cima. Sobre até a própria aparência física. As pessoas sempre na rede social estão muito bonitas, muito arrumadas. E eu acho que filtro. Isso. Eu acho que tudo isso vai contribuindo, sim, para um desgaste emocional, né? E também para algum tipo de, talvez, afastamento das questões reais. Porque, assim, hoje tem muita gente que está tão envolvido no digital e na tecnologia em si, que usurpa um pouco do tempo real, com a família, Total. com os amigos. E Sim. às vezes deixa de sair, coisas do tipo, por conta... Não, e Ou até vai com o intuito de postar, De postar, entende? sim. Não vive nenhum momento, né? O importante é a foto. E quantas vezes a gente aqui mesmo já vai sair com um amigo, aí cada um fica no celular assim, parecendo que tá conversando no grupo do WhatsApp. Fica assim, ou senão, peraí, não mexe não, vamos postar foto primeiro. Posta foto, tira uma selfie. Todos nós fazemos isso, a gente sabe disso. E é o que eu falo, bem resumido, tudo que você falou, eu resumo em uma frase. A internet é fantástica, mas deu voz a um bocado de abestalhado. Exatamente. É fantástico, mas deu voz a um bocado de abestalhado. Tem gente que fala tanta asneira lá, que acha assim, porque eu fico olhando assim, ó, assim... Não, e fala numa convicção. Numa comissão que você fala, rapaz, o bicho estudou. Esse bicho é letrado no assunto. Assim, o fato mais agora que me deixou assim, rapaz, sem João mesmo, é você olhar os comentários do vídeo de Faustão. Eu não olho. E, rapaz, gente falando, não, ele tá muito velho, não precisa de coração não. Meu Tem lá, velho. Deus. Meu amigo, o cara tem família, o cara tem filho. A vida, sendo novo ou velho, é uma vida. Aí tem o outro lado também que não sabe como o SUS funciona. Comprou, o SUS passou na frente só porque é rico, milionário. Verdade, tá vendo esses discursos. Não, é cada coisa assim, fala, velho, na moral, apaga seu Instagram, sai que tá feio. Então você pode ver os comentários dele. É um pior que, assim, lógico, tem muita gente, a maioria apoia. Mas tem esses caras aí, porque também parece que a gente só olha o ruim, né? Mas tem um bocado bom. Mas o olho da gente só vai no ruim. O olho da gente só vai no negativo. Eu nunca vi. Pode ter 1 milhão bom, mas você só lembra daquele negativo. Você vai ali ver o negativo. É que é tão chocante que não tem como. Não, rapaz, essa aí que falou, ele tá muito velho e não precisa. Esse me chocou. Não tem como. Entendeu? Não é
porque é Faustão, por ser qualquer pessoa. Com certeza. Chocou, é um negocinho. É por isso que eu falo, é excelente a internet, mas deu voz a um bocado de abestalhado. Esses abestalhados estão aí e até incentivam muitas pessoas a fazer suicídio na Dark Web, que diz que existe, eu nunca vi, eu não sei nem como entra na Dark Web. Não sei nem o que é isso, eu não sei nem falar esse nome direito. Eu não sei nem o que é isso. É uma parte da internet que é escuro, que só tem coisa ruim. Deus é mais, tá repreendido, vai quebrando, Senhor. Amém. Isola. Ana, vamos lá pro nosso bate-pronto? Vamos lá. Vamos lá? Será que ela tá preparada pro bate-pronto? Tá. Ela veio afiadíssima. Deixa eu ver aqui. Ela vem afiada pro bate-pronto? O bate-pronto é um quadro que a gente pergunta e você responde Na lata. na lata. Eita. Um livro que todo mundo deveria ler sobre saúde mental. O anel que tu me destes. Porra, Eu posso explicar? Pode. à vontade. Até eu ia lhe perguntar, me explica aí o que é esse Fiquei nome. interessada. Esse nome é... Então, esse livro não é especificamente sobre saúde mental em si. Ele é escrito, sim, por profissionais de saúde mental, mas ele fala sobre casamento, sobre relacionamento. E é, assim, um livro fantástico. Um dos melhores livros que eu li, e aí eu recomendo também, quem quiser procurar também, ele é bem interessante. Qual o nome de novo? O Anel que tu me destes. Era a Faz vida parte de uma que música. quebrou. Exatamente. Rapaz, eu ia falar. Que Agora, faz não me parte da recordo música ao infantil, autor. né? Não Que me faz parte da recordo. música infantil. O anel que tu me deste era a vida que se quebrou, o amor que tu me tinha era pouco, se acabou. Exatamente. Cirandinha, vamos dar meia volta, volta e meia, vamos dar. Ó, tá vendo? O broco. Vai lá, Ana Maria. Um mito comum sobre saúde mental que precisa ser Volta. Um mito comum sobre saúde mental que precisa ser desmistificado. Deixa eu ver. Psicólogo é coisa de louco. Nossa. Boa. Muito isso. Boa. Essa é Boa. a clássica pra gente da psicologia. Psicólogo é coisa de louco. Assim. Só vai pro psicólogo quem tem problema, quem é... Pois se eu for louco, pode me julgar que eu fiz 12 anos. Olha aí! E tá precisando voltar, E tô precisando inclusive. voltar, tô precisando voltar. É bom, rapaz, você fica lá. Não, ó. Quando eu fiz, eu tinha, acho que 4 anos, 5 anos, fui fazendo nessa parte. Eu ficava lá e conversava com a minha terapeuta, parecia minha melhor amiga. Eu conversava e brincava de banco imobiliário, brincava de cara a cara. Aí ela me ensinou a perder, me ensinou a ganhar. Tá bom. Olha aí. Todo mundo que está nos ouvindo, nos vendo, faça psicólogo. Vai atrás de um terapeuta e se consulte, converse, que é bom demais. Você não eu perde nada. costumo falar que é o Você não perde seguinte, nada. é bom, mas é ruim. Porque vai na nossa feridinha e faz assim, ó. Cutuca, mas cura. É como se tivesse necessário. que abrir pra pôr o remedinho e depois fechar de uma vez. Mas as feridas têm que ser cutucadas. Pra Porque curar. senão, pra curar. Exatamente. Vou dar um corte massa. As feridas têm que ser cutucadas para curar. Deu um corte bom no podcast. Viu? Inovei agora nesse podcast aí, viu? Sou eu, né? Qual a sua abordagem terapêutica favorita? Responde, faz de novo pra não ficar cortado. Tá. Qual a sua abordagem terapêutica favorita? Terapia cognitivo-comportamental, TCC. Que é? Que é uma terapia voltada para o estudo da cognição e do comportamento. Existe uma vertente que é só do comportamento, que a gente chama do behaviorismo, e existe uma segunda onda do estudo do comportamento, que é a cognitivo-comportamental. É a minha abordagem de atuação dentro da psicologia, né? Existem outras, eu não sei qual é que vocês tiveram contato, né? Mas tem Gestalt, psicanálise, humanista... A minha que eu tive é essa aí que eu falei. Eu ficava lá, sentadinho, brincando com minha terapeuta. Muito boa essa daí. Desenhava, pintava e conversava. Aí tinha dias que eu não queria conversar, eu ficava sentado, pintando e levantava embora. Ela não me perguntava nada. Mas aí, na outra sessão, ela fazia eu falar tudo que eu não queria falar. A bicha era boa. Oxe, a bicha era boa. A bicha era boa demais. Se você não fosse psicóloga, que profissão você escolheria? Nutrição. Olha, por quê? Eu gosto de estudar sobre alimentação. Eu tenho especialização na psicologia, junto com a nutrição, né? A psiconutrição. Uhum. E eu me apaixonei pela área, assim. De repente, até no futuro, eu faço também. Não sei. Bacana. Não tá no roteiro não, mas vou lhe perguntar o que a psicologia tem a ver com a nutrição.
Há Tudo muita a ver. coisa. É? Ó, Tudo a ver. Tudo. por exemplo, tem alguns transtornos mentais. Primeiro que existem os transtornos alimentares. Bulimia, anorexia, diversos outros, né? Então, já tem patologia de saúde mental relacionada à própria alimentação. Os outros transtornos, eles mudam seus hábitos alimentares. Por exemplo, tem pessoas que quando estão mais ansiosas, elas comem mais. Tem pessoas que quando estão mais ansiosas ou mais depressivas, elas tendem a não sentir fome. Pessoas quando estão com luto. Tem pessoas que não conseguem comer nada. Então, assim, a alimentação está muito relacionada ao nosso emocional também, né? Então, uma pessoa que ela faz dieta e ela não cuida, talvez, de aspectos psicológicos, ela não consegue ter tanto autocontrole, ela não consegue desmistificar a questão emocional da alimentação. Às vezes está seguindo a dieta, mas teve um dia ruim no trabalho, ela come Chuta o muito balde doce. aí. Então, tá muito atrelado aí. A Não, questão mesmo. da recompensa também. Ai, hoje eu trabalhei demais, eu vou me recompensar com uma pizza, com um hambúrguer. Exatamente. Não, eu tenho um problema com a alimentação, é que eu sou ruim de comer. Assim, É. não é É que comer. a terapeuta dele esqueceu a parte alimentar. Tá, ela esqueceu, eu acho que ela esqueceu essa parte alimentar. Porque se tem uma pessoa péssima explicado. pra comer, Ruim. É mesmo? É. Não faz questão nenhuma. Não, eu gosto de comer. ele é muito seletivo. Só que eu não como saudável. Ah, entendi. Eu não como uma fruta. Eu não como come salada. Eu não bebo um suco. Ele tem paladar infantil. Eu tenho paladar totalmente infantil. Sabe o que eu gosto? Biscoito recheado. Aí é comigo mesmo. Todinho, Danone, Coca-Cola. Fandango, Coca-Cola. Ih, gente. Eu sou um péssimo exemplo na questão de alimentação. Eu sou um péssimo exemplo. Ninguém, por favor, queira ser igual eu na alimentação. Eu sou um Interessante. desastre. Um desastre mesmo. Tanto que tava ali fora comendo um pão, eu tive que abrir o pão, tirar o alface, colocar pra comer. Oh, Aí ele viu a cenourinha ralada. Cenoura ralada. Ele, não, tem cenoura, eu não quero. Não foi assim. Mas aí Foi quase igual. provavelmente faz parte da criação dele também, do contato dele com comida, de Não, Ou alguns traumas não, o também. pior ou alguns traumas também. Tem que ser investigado em terapia. Ana foi certinha. Eu acho que a minha terapeuta esqueceu de tomar conta dessa parte aí da alimentação. Eu acho que ela não tomou, não. Vamos lá para o bate-pronto. Uma palavra que descreveria seu trabalho no CRAS. Empatia. Boa. Tem que ter. Tem que ter, que porque ter. é um trabalho que requer se colocar no lugar do outro. Um lugar do outro. Ter respeito, pelo menos, pelo sofrimento do outro, né? Porque se colocar é difícil, né? Tem É. algumas coisas que a gente não... Acho que até não. Até como psicóloga mesmo, Aham. no consultório, né? Acho que para você conseguir atender bem, você tem que tirar o eu julgador ali de cena. Difícil, viu, cara? Não. É uma profissão que você tem que respeitar. É difícil. Nossa. É difícil. Eu acho que tem horas que a psicóloga, não tô falando do seu caso no CRAS, mas a psicóloga fica olhando assim, dá vontade de engarrar ela pra frente, mas não pode, então ela tem que ter um autocontrole Sim, muito totalmente. grande, porque Porque tem em sessão assim que eu olho umas coisas tão óbvias que a ficha vai caindo assim, eu falo. Tipo assim, depois de 10 sessões, as fichas começam só a cair e você. Meu Deus! Era só isso que eu tinha que fazer. E a psicóloga já deve ter visto na primeira sessão. Você sabia esse tempo todo, não? É, tipo isso. Tem que passar pelo processo, então ela fica lá 10 sessões com você pra lhe falar o que ela podia lhe falar na primeira sessão. Fala, esse aqui, ó, vai embora, tchau, não, nada. pior, ela não fala, ela espera a sua ficha cair. Espera você cair. É que faz parte do trabalho. Se fosse pra ela lhe falar, ela fala. Você tava lá, ei, eu tenho isso, ó, então faz isso, não. Ela tem ela vai te moldando, né? Né, doutora? Vai moldando até você chegar na conclusão. Ela pega na mãozinha e Ó, guia. vamos ensinar você a andar. Me dê essa mãozinha. Agora levante. Mas se a pessoa não quiser levantar, aí não tem como a pessoa ajudar. Qual é o seu lugar favorito em Barreiras para relaxar? Eu acho que o Rio de Ondas. As cachoeiras, assim, é um ambiente mais relacionado à natureza. A cidade em si me traz muito aspecto de trabalho, de rotina, assim, acho que para relaxar, afastar um pouco. Aí você vai pra cachoeira, você pega aqui e se pica. Isso, no Aí Rio. fica lá de boa, relaxando, pensando na vida. Isso. Gostaria de ir com mais frequência, mas Limpando a mente. é um ambiente que me traz essa sensação De paz? relaxamento. Uhum. De paz também, né? Rapaz, eu nunca mais fui no Rio, não. Eu tô com vontade de ir embora. Eu também. Agora que vai começar o calor, né?
Ali já bora? começou o calor. Então Tá a água quente, do rio deve estar, ó. Moço, eu tô jogando bola. Eu tô jogando bola todo domingo de manhã. Você. Você não tá vendo, não? Não, aquilo ali não é fake, não. Não, que fake o quê? Eu tô jogando bola mesmo todo domingo de manhã. Meu Todo domingo de Deus. manhã, 7h30 da manhã, eu tô jogando bola. Porque eu tenho que fazer um exercício, né? É, Tô jogando bola 7. Mas, meu amigo, o sol tá quente. tá. Cara, tá Chega muito. 9 horas, dá vontade de morrer. Olha, você fala, meu 9 Deus do horas, céu. realmente. Eu tenho E o que sol- voltar E o sol na muleira aqui. pro vôlei de areia, eu tô Tá sem feio. coragem. Tá feio. Quando eu chego em casa e tomo banho, eu tomo banho gelado, porque o corpo tá tão quente do sol que tá. Detalhe, você desliga a resistência, né? Mas vem a água quente mesmo assim. Verdade. De tão quente É, que de nem verdade, precisa de tá chuveiro na- elétrico, Não, né? não. Setembro aqui, meu amigo, Realmente. chuveiro elétrico, quem quiser pode ligar. Doutora, nossa última pergunta aqui do Bate Pronto. Qual é a pergunta mais frequente que você tem lá no CRAS? Qual é o problema mais frequente que você tem lá? Meu Não é nem pergunta, Deus. problema mesmo. Problema, eu acho que seria a questão dos benefícios que a gente oferece. As pessoas perguntam muito assim, chegou a cesta básica, ou meu Bolsa Família foi bloqueado, coisas desse tipo, assim. É o que mais aparece lá, porque a gente sabe que é a nossa política mais, É talvez, a maior principal, demanda, né? de maior Sim, demanda. sim. Isso. E como é muita gente que usufrui dela, Não, sempre demais. tem pessoas que estão lá questionando, perguntando, algo do tipo. Não, lá mesmo em Eduardo a gente dá 1.500 cesta básica por mês. É uma romaria, assim, o pessoal realmente necessita mesmo. A gente acha que não, mas a população do nosso país realmente Sim. voltou a passar fome. Tá um negócio assim muito grande. A demanda tá muito grande. E se a gente tivesse 2.000 cestas, a gente dava. Se tivesse 3, dava. Se tivesse 4, dava. É enxugar gelo assim. Então isso aí tá um caso muito sério. E as pessoas estão se apoiando mais nas políticas públicas como sobrevivência de vida. Isso. Então tá um negócio Verdade. complexo mesmo. Doutora, nós chegamos ao fim do nosso podcast Nova Barreiras. Então, foi um prazer ter você aqui. E, como a gente disse lá atrás, esse tabu tem que ser quebrado. Nós temos que começar a conversar sobre suicídio, sobre doenças mentais, sobre também outro fator que tá ligado à mente, mas não tem nada a ver com doença mental. É o autismo, TDAH. Então, Sim. tá muito isso, para você ter ideia. Lá em Eduardo a gente tem 1.500 alunos Caramba, diagnosticados? com autismo ou TDAH. Nossa, É um negócio muito. Muito, e tá crescendo. E as políticas públicas têm que começar a ter um olho Esse para esses olhar. fatores, porque tá um negócio sério. Não lá, não aqui, como no país todo. Agora, a gente tem que identificar qual a origem do problema, porque antes, como você não sabia o que era, Não era diagnosticado. não era diagnosticado. Hoje é. Então, isso aí tende a ficar muito maior, muito crescente. Verdade. Então, é outro tema que a gente tem que conversar. Porque se não passar, a gente não vai conseguir chegar num denominador comum nunca, né? Tem que aprofundar o debate nesses temas sensíveis da sociedade. Porra, Arrasou. bloqueei outro corte aí. Então, nós vamos te dar aqui nossa lembrancinha aqui antes de encerrar. Queremos agradecer a sua presença, por ter aceitado Coisa o mais convite. linda, obrigada. A lembrancinha aí do Inova Barreiras pra você. Quando a Ana fosse consultar, você tem um bloco aí, você vai anotando. Né? Ô, Ana, muito obrigada. Não. Ele pega no meu pé, tá vendo quem acha que precisa? É quem quer pegar no pé, não é que muita ponta. Ó, um dedo Pontos. e 3 de volta, Olha viu? Eu já fiz muito papel de psicólogo dela. Foi mesmo. Ave Maria, moço. Gente, é por isso que vocês estão assim, tão conectados. É. E ela já fez muito papel de minha psicóloga. Muito bem. Só que o final Psicólogo, entre aspas, né? E no final deu certo? Faz mesmo? o final dessa história, Mais ou menos, dá pra ver. o final dessa história acabava eu sempre tendo que pagar o lanche. Era tudo H dela. Tá vendo? Era tudo H dela. Era só pra gente sair estratégia. e eu ter que pagar o lanche. Ah, boa estratégia. Era só isso. Não, Era só isso. é porque Era só isso. o psicológico tá ligado à alimentação. Na terapia não tem, né, o lanche. Pois é.
Aí você comia e ficava boa, né? Falava, não é pra você mais não, obrigado. Tô curada, tô bem. E era ruim que eu morava no Morar Nobre, ela morava no Santa Regina. Eu tinha que sair, pegar ela, depois vir, lanchar e depois voltar em casa e voltar pra casa. Todo um percurso. É. Não, você é Maria. Uma amizade que tem que valorizar, tá vendo? Amizade De grande. Tenho. Quando eu ia pras outras, eu ficava sentado na frente do Gênesis, Nossa. tomando sorvete e passando potoca. Passando Meu calor. Deus. Calor. Eu não sei como é que a gente ficava ali, velho. Eu também não sei. A gente ia pra porta do Gênesis, tipo, 3 horas da tarde. Ficava lá. Sério? E juntava a galera, a gente ficava lá, tudo quebrado, Sem um ano no bolso. tomando ficar boa, tereré. O dinheiro que dava era do tereré, que era só água que botava em gelo. Só. Gente do E céu. conversava potoca a tarde toda. Pronto, aí volta, né? Essas coisas que a gente é feliz e nem percebe. É verdade, verdade. Né? Rapaz, bem que minha mãe falava. Quando você ficar adulto, na verdade, você vai querer voltar pra sua infância. Você fala, e nada, eu vou estar de boa, mandando em mim mesmo. Eu não vou ter ninguém falar o que eu tenho que fazer. Ô, na moral, Ô, saudade. tem horas que eu falo assim, oh, meu Deus, deixa eu voltar a ser criança por um dia, mano, ficar só o dia todo conversando potoca, sem nenhuma responsabilidade. Que é bom demais. É, era bom mesmo. Realmente. Então, muito obrigado por sua participação. A gente foi muito bom esse papo. A gente tirou várias dúvidas aqui. Espero que vocês em casa tenham gostado. Então a gente encerra por aqui o nosso podcast. Siga a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, Spotify e Deezer. Pronto, Deezer. Olha aí. Tchau, tchau. Um abraço.